Vamos lá. A 11ª, Cíntia, veja aí o gabarito para mim, por favor. Ah, copie logo aí, né? Diga, amor. Qual? Ah, não. Não, a relação prepositiva com vistas é com vistas a alguma coisa mesmo. Deixa eu ver. Aí eu tenho que verificar se é permitido com vistas em fazer alguma coisa, entendeu? Eu tenho que verificar se existem essas duas possibilidades. É, de qualquer maneira, uma locução prepositiva. Mas talvez se nós mudarmos a preposição, haja uma alteração de sentido, entendeu? Aí a gente tem que só verificar. Mas eu costumo só apresentar o com vistas a mesmo. Eu não vejo nenhum contexto com vistas em. Diga. Vou apagar para despoluir, tá? No enunciado, no lugar de colocar... Apaga, minha filha. No lugar de colocar momentos, ele colocou ocasiões. Ok? Então, e aí colocou aqui um pronome relativo. No lugar de quiser, colocou desejar. E no lugar de negociar, colocou discutir. Gente, aqui é uma questão claríssima de reescritura mesmo. Ele fez substituição. E aí, se por um acaso mudasse o sentido, uma dessas palavras não seria adequada, ok? Como nós vimos lá no outro enunciado. Toda questão de interpretação é uma questão de reescrita. Foi mantida. No entanto, no momento em que a gente percebe que esse que é o lance das perninhas, dos dois bracinhos, e que é um pronome relativo, portanto, que resgata ocasiões, esse nos quais resgatou momentos, estabelecendo uma ideia temporal. Então, nós queremos negociar preços e condições em alguns momentos. Nós desejamos discutir preços e ocasiões, preços e condições em algumas ocasiões. Como em está resgatando a palavra ocasiões, a nossa preposição que vai indicar uma relação temporal vai estar justamente antes do que. Então, são ocasiões em que desejar discutir. Um errinho de regência que você lê e passa por cima. Todas as vezes que eles se apresentarem uma proposta de reescritura, prestem atenção no processo de regência e no processo de concordância. Pensando em regência, você tem que olhar acento grave, porque eles adoram colocar uma falha lá no acento grave. E pensando em concordância, vocês também precisam ficar atentos ao pronome relativo. Tá bom? Belezinha? Porque o pronome relativo, isso aqui não é um pronome relativo? Só que chamar de pronome relativo é uma classe morfológica. Isso aqui é morfologia. Esta posição aqui, que está precedida por preposição, esta estrutura constituída por preposição e pronome relativo é um adjunto adverbial. Ok? Como esta... Cadê? Como esta oração aqui é introduzida por um pronome relativo, as orações introduzidas por pronome relativo são orações subordinadas adjetivas, que podem ser restritivas ou explicativas. No caso aqui é uma restritiva. Perceba, Paulo, que eu estou analisando a oração inteira. Dentro dessa oração, nós temos um pronome relativo, classe gramatical. Este pronome relativo vai ocupar a posição sintática que a palavra ocasiões ocuparia. Qual é a posição? A posição de adjunto adverbial de tempo. Deu para entender agora? Agora é assim, uma coisa que na hora da prova às vezes se esconde, né? De nós. Em que desejar discutir. Em ocasiões em que.
E agora, por que você tem em momentos nos quais? Então, a modelagem dele. Mais interessantes no som. Então, você poderia colocar em ocasiões nas quais desejar discutir. Teria a preposição do mesmo jeito, entendeu? Mas a gente não faz. Você faz isso, Ana, você faz isso mediante orientação de que é uma questão de reescritura. Mas na hora da prova, sem esta orientação prévia, como é que você faz essa questão? Você lê, relê, pensa se está gatinha, pensa se está certo, se tem todos os... Aí eu acho que... Entendeu? Sim. E será que tem... mas tem o EM mesmo, tem o EM mesmo. Se jogar para o EM, vamos lá para a 10ª questão. Ou 11ª. Na estrutura, vou permanecer no texto, porque a gente vai ter que olhar o texto de qualquer maneira. Que buscam serviços, olha só, outra estrutura com a apresentação de um pronome relativo. O quê? Pode ser pronome relativo ou conjunção, ainda não sei. Não lembro. Essa estrutura da linha 3, aqui, até serviços, ela poderia ser reescrita com as quais, então a gente já sabe como é que foi a proposta da banca, de colocar cada um na sua caixinha. Nós encontramos o que ele substituiu por as quais, o que mais? Visam, correlato a buscar? Sim, não é? Correlato a buscar. Melhorar a transparência das empresas. Vou abreviar, tá? Um pouquinho. Das empresas com seus clientes. Até agora, tudo bem? E ampliar. Tá igual. Os seus direitos. Aqui, aí aqui ele introduziu seus direitos no que se refere, refere-se a oferta. Vou colocar só a oferta aqui porque a gente já mata a questão. Olha, eu olhei mais, como foi um fragmento só, eu comecei a escrever e antes de fazer, logo quando eu comecei a escrever, eu olhei o que estava errado na estrutura seguinte. Eu não voltei para poder ler lá, não. Eu olhei o que estava errado na estrutura seguinte, mas a Ana Paula está certa. Você tem... não, são as novas regras, Ana. Não são os serviços, não. São as novas regras que visam melhorar a transparência. Não é o serviço que visa melhorar. Ok, então visto isso aqui, esses quais está correlato ao que está resgatando as novas regras para os serviços. Isso é semântica mesmo, porque não são os serviços que visam melhorar a transparência, são as novas regras que visam melhorar a transparência. Só que aí, o que acontece? Duas falhas. Esses seus aqui geram ambiguidade, não é erro. Gera ambiguidade, porque a gente não sabe que se são... cadê? Os direitos da empresa ou os direitos do consumidor. Então, a gente fica na dúvida. Mas isso é erro?
Não, isso é ambiguidade. Só que na sequência, ele coloca no que refere-se à oferta. O que tem errado aí? No que se refere. Lembrem-se sempre daquela aulinha sobre os pronomes oblíquos átonos. Eles são atraídos por palavras que dão uma chamadinha. Quais são as classes gramaticais que dão uma chamadinha? Pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, conjunção subordinada. Falei demonstrativo? Tá faltando o quê, então? Tá faltando palavra com ideia negativa, mas... Advérbio. Porque eu falei todos os pronomes, era para começar com advérbio. Advérbio, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome... Não, o interrogativo não entra, não. Interrogativo é porque toda pergunta é com próclise. Não, gente, qual é que tá? Conjunção subordinada e palavra com ideia negativa. Isso aqui é um pronome relativo. Ele tem que dar uma chamadinha. Mas na hora que você lê, você acha que é super sofisticado dizer no que refere-se à oferta. Então, para responder a essa questão, você precisa realmente conhecer a teoria, ok? Mais uma questão em que o problema está em manutenção de sentido. O problema, sobretudo, está na manutenção da correção gramatical. A questão do sentido é só a ambiguidade aqui em relação aos seus, o que não pode ser chamado de erro. A frase só está ambígua. 12ª questão. Nas linhas 7 e 11, 7 e 11, da 7 até a... Como até qual? 30 dias? Ok. Lembram quando eu falei do como para vocês? O como pode ser algumas coisinhas. O como pode ser uma conjunção conformativa. Como disse a minha mãe. Pode ser uma conjunção causal. Como chegou cedo, ficou me esperando, já que chegou cedo. Pode ser uma ideia comparativa. Vitória como a mãe. E esse como aqui está introduzindo que tipo de ideia? Destacam-se entre as novas normas aquelas que facilitam a vida do usuário e reduzem as barreiras de contato com a contratação, como a exigência de que haja. Esse como está ligado a qual termo anterior? Não, mas eu quero saber se como a exigência de que haja está se relacionando com qual termo anterior. A relação de coesão, que é ligação entre as ideias, está sendo estabelecida com qual elemento? Vocês entraram nos 5 segundos, né? Vocês não fazem? Não. Barreiras. Reduzem as barreiras. Quais ou qual, como a exigência? Ele está afirmando que a exigência ela é uma barreira. Vocês conseguem perceber isso aqui? Ou só eu vejo? Você consegue perceber que a exigência de que haja uma forma de cancelamento por meio da internet é um tipo de barreira? Consegue, não consegue? Então, o que ele pede aqui na 12ª? Ele pede para que você inicie, no lugar de como a exigência, que você inicie com a exemplo da exigência. Essa substituição está adequada, não está? Beleza. De que exista
O verbo haver no sentido de existir, de que exista uma forma de cancelamento por meio da internet. Até aqui tudo ok? Igual. Uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade de que a empresa retorne a ligação. Uma obrigatoriedade. O que ele fez? Ele tirou um definido e colocou um indefinido. Ou é um indefinido ou é um numeral. Uma, apenas uma, ok? Pode ser um pronome definido, um artigo indefinido ou um numeral. Mas no caso ele utilizou aqui um artigo definido. Gente, eu tenho mudança de quê? De sentido. Rose, só no artigo, sim. O artigo faz toda a diferença na vida da pessoa. Tá? Mas continuando, a gente já viu a primeira mudança, uma obrigatoriedade de que a empresa, aí você tem, ele colocou uma obrigatoriedade da empresa retornar. Gente, isso aqui, vocês sabiam que está errado? Tem um erro. É massa ter sido minha aluna, né, Cíntia? Diga aí, vá. Tem um erro. Quem é que vai retornar a ligação? A empresa, não é? Então, a palavra empresa é sujeito do verbo retornar. Concordam? Sujeito. O que é sujeito? O elemento sobre o qual se informa algo. Continuemos. É uma posição preenchida ou não, e que não será precedida por preposição. O que é isso aqui? Preposição. Preposição mais artigo. Quando um termo for sujeito de um verbo no infinitivo, a preposição jamais irá contrair com um artigo ou um pronome. Então, o adequado, de acordo com a norma culta, é de a empresa retornar. Deu para entender? Estou certa do concurso acontecer de forma tranquila no dia 15. Não, no dia 15? No dia 15. Eu estou certa de o concurso acontecer, eu estou certa do concurso acontecer sem problemas no dia 15. Está correto? Não, porque o adequado é de o concurso acontecer. Se eu substituir a palavra concurso pelo termo ele, eu estou certa dele acontecer no dia 15. Está correto? Não, eu tenho que colocar de ele acontecer no dia 15. Eu estava certa daquele concurso ter resultado favorável. Está certo? Eu estava certa de aquele concurso ter um resultado favorável. Por quê? Porque não vai estabelecer contração. Presta atenção quando eu falo, que eu falo assim. E eu só falo assim, e eu só falo. Não tá vendo que eu fui falar errado e falei corretamente? Que eu corrigi automaticamente. Já fui na correção. Gente, mas é porque depois que você assimila o processo, é muito difícil errar uma questão desse tipo. É muito recorrente isso no CESP, tá? Então, coisas recorrentes. Essa sequência está bem bacana, porque está apresentando coisas recorrentes que não costumam ser apresentadas. Então, na verdade, a regra é Antes de sujeito, sim. Contrair, não pode contrair. Ok? Belezinha? E ainda tem mais o quê?
Ainda tem mais erro. É. Ó, tá aparecendo piolho em cabeça de criança porca. Ou minha ex-enteada, ela não era nem porca, gente, mas tinha tanto piolho. É, sangue bom. Pior que ela tinha um cabelo liso, liso. Tem, né? Que não morreu a criatura. Tem um cabelo liso, liso, liso. E era tanto piolho. Assim, subia, escorregava no fio do cabelo. Cada piolho grande. Pense aí. Uma menina branquinha, loirinha, com cada piolho pretinho. Saudável. Parrudo. Piolho tipo MMA. Ô, gente, a gente começa a falar de piolho e dá uma coceira. Quando você é guri que você tá coçando e diz assim, aí uma bolinha. Piolhaço. Quem nunca teve piolho aqui? Não se divertiu. Não se divertiu, meu filho. Que era massa ficar. Ó, peguei. Meu tio tinha um monte de piolho, cabelo desse tamanho, duro, um monte de piolho. Vamos lá. Aí, continuando. Agora, imagine só se isso que vocês viram não for erro. Vamos ver que eu não lembro não, gente. Cadê? Ah, sim! Agora que eu tô... E o cliente deve retornar suas solicitações em um prazo máximo de 30 dias. Não é o cliente. Não é o cliente, é a empresa que deve retornar. Essa foi dada, né? Mas com duas observações anteriores. Na cara. Mas deixa eu falar pra vocês, é mais normal na prova 7 vocês encontrarem esse erro aqui do que essa coisa gritante. 13ª questão. Oh, gente, eu me divirto com vocês, viu? 13ª questão, vocês marcaram o quê? Todo mundo? Todo mundo? Se marcou errado? É verdadeiro, devo dizer isso. Quando ele faz aqui, no entanto, na 17:21. Não, é pra lá, né? É na anterior, né? Poxa. Ah, tá, mas é no final da 17, então... No entanto... Até irregulares. Ok. E aí ele coloca... Todavia... já perceberam como é que é o esquema, não é? Isso vai funcionar para interpretação de texto. Vocês vão ter que fazer isso também, a mesma coisa. Todavia é equivalente a no entanto? Sim. É preciso, é equivalente a é necessário? Sim. Que a fiscalização seja rigorosa, estrita, é a mesma coisa de ser rigorosa? Sim. Haja vista uma vez que... Uma explicação, tá ok? As regras aplicáveis... As regras desse setor são recorrentemente atualizadas. As regras aplicáveis a esse setor são frequentemente atualizadas. Perfeito. E mesmo assim, ele substituiu por ainda assim. Boa parte das empresas igual dá continuidade. Permanece a ideia de dar continuidade a práticas irregulares com práticas irregulares. Porque... o haja vista é bem apresentado, bem abordado. Mas você pensa no seguinte, tendo em vista e haja vista. Vista não muda. Entendeu? Nessas duas expressões. Não. Ah, não. Só se você... Tá.
de existe. Isso aí, meu. Bom, 14ª questão, vocês marcaram qual? Décima terceira verdadeira. 14ª questão, vocês marcaram qual? Gente, meu celular tem tanto aplicativo, tantos aplicativos interessantes, são tantas opções, que é como se ele me transportasse para o futuro. Já a minha operadora, tem nada. No primeiro quadrinho, o emprego de vírgula após o vocábulo gente é obrigatório, visto que separa a expressão de chamamento. Essa aqui dada, né? Mas não se iludam, não. Normalmente eles colocam visto que separa a expressão de aposto. Verdadeiro ou falso? Falso. O chamamento é um vocativo. Mas eu fiz de propósito, Emanuel. Sabe por quê? Porque a gente, quando vai estudar vocativo, a gente estuda junto com o aposto para a ideia da identificação de vírgula. Então, quando aparece no concurso, na prova, um vocativo sendo chamado de aposto, você acaba confundindo. Porque você sempre estuda os dois juntos, entendeu? Mas tá certo mesmo. Isso aqui, o aposto é uma explicação, uma especificação, um resumo. No caso, não é um aposto, é um vocativo. E o vocativo é um chamamento. Belezinha? Posso ir, não posso? 15ª questão, ainda sobre o mesmo quadrinho. A mensagem veiculada nesse texto concentra-se no descompasso existente entre a alta tecnologia empregada nos aparelhos celulares e a baixa qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras de telefonia celular. Verdadeiro ou falso? Porque, repare só, há inclusive aqui até uma... Como é que a gente vai... Porque quando ele está falando aqui do equipamento. Ele está falando sobre aplicativo. E aqui há uma... Como é que é a palavra que eu estou pensando? Não, é... Inusitado. Ele apresenta para nós o inusitado. Porque o que a gente começa a ler, a gente acha que aqui ele vai falar já o meu celular. E não já a minha operadora. Porque a operadora não é sinônimo de celular. E você cria uma expectativa de comparação entre elementos iguais. E ele aqui não faz essa comparação entre elementos iguais. Ele apresenta justamente a surpresa. E a surpresa é que é a operadora e não o aparelho que coloca este homem na época das cavernas. Não concordo que seja a mesma pessoa, não. Ah, sim. Tá. Sim, é a mesma pessoa. Ao mesmo tempo, ele está no ultramoderno, porque já a minha operadora exatamente. Para que ele tem um celular tão pancada se a operadora dele é medíocre, não é? Perfeito. A mensagem veiculada nesse texto centra-se no descompasso. É o que eu falei para vocês, a ideia do inusitado existente entre a alta tecnologia empregada nos aparelhos celulares e a baixa qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras. Isso aqui é verdadeiro sem nem pensar duas vezes. 16ª questão. No primeiro quadrinho, o emprego da forma verbal transportar-se, exigido pela presença da locução como se na estrutura da oração, indica situação factual. Rapaz, essa aí vocês colocaram verdadeiro ou falso? Perfeito. Mas só explique. O factual é o quê? O que de fato acontece. E o como se e o transportar-se. O transportar-se, qual é o tempo e o modo verbal de transportar-se?
O subjuntivo. É o subjuntivo passado, presente ou futuro? Ele pode até utilizar de forma inadequada, mas o nome não. Gente, o celular tem... Ele utiliza como se fosse um futuro, mas a classificação do verbo não é. O verbo, ele é pretérito do subjuntivo. Ele é a própria condição. Vai, como se transportar. Se transporta? Transportou? Não. Então, é uma situação hipotética. A gente sabe que o subjuntivo está na possibilidade, está na hipótese. E não uma situação factual, aquela situação concreta, real. Por isso que essa aqui está errada. 17ª questão. Vocês marcaram qual? No segundo quadrinho, a palavra já tem valor temporal. Ó, a gente, quando a gente fez a leitura, a gente pensou na ideia do inusitado, do descompasso, de uma oposição. Mas é uma comparação pensando na oposição. Ele está comparando um bom a um ruim. Aí você encontra um excelente e um péssimo. Eu tenho um já que pode ser tempo, mas esse já está introduzindo para mim uma ideia de oposição. O já também pode introduzir para mim uma ideia de causa, já que, ok? Então, o já ele só vai ser devidamente classificado em sua semântica no contexto. Vamos lá. 18ª questão. Vocês marcaram qual? O texto, né? Gente, esse texto, você olha e você já percebe que possivelmente ele é o quê? Expositivo, mas a gente tem que ter certeza, né? Em 2013, a Anatel divulgou resultados comparativos de pesquisas de satisfação realizadas em 2002 e em 2012, e cujo objetivo era avaliar o índice de satisfação do consumidor brasileiro em relação aos serviços de telefonia, de internet e de TV por assinatura. No gráfico acima, são apresentados os índices de satisfação do consumidor brasileiro em relação à TV por assinatura. Esses índices, em porcentagem, variam de 0, consumidor insatisfeito com o serviço, a 100, consumidor muito satisfeito com o serviço. Não, só estou querendo ver o que mudou, para mais satisfeito ou menos satisfeito. Tá até quase empatado. A última. Ficou mais insatisfeito nos outros, que ficou quase ele equilibrado. Esse texto é um texto expositivo ou argumentativo? Expositivo. Ele não manifesta uma opinião. E vocês perceberam que todos os textos apresentados pelo CESP para o concurso da Anatel estão ligados à telefonia? Eles tendem a fazer isso, tá? A apresentar textos com um foco bem temático. Quando é eleitoral, muita coisa ligada ao eleitoral. Quando é no trabalho, muita coisa ligada ao trabalho. Como é previdenciário, pode ter muito texto ligado à ideia do direito previdenciário. Tá? Previdência, aposentadoria, a nova lei, a reformulação na lei de 2015, né? 18ª questão. Ele coloca, com base nas informações do texto e do gráfico acima, julgue os itens subsecutivos. Vocês marcaram isso como verdadeiro ou falso?
A maior queda observada no que se refere ao índice de satisfação comparativo nos anos de 2002 e 2012 diz respeito à satisfação do consumidor brasileiro com serviço de TV a cabo. A maior queda, nós temos aqui realmente, a maior queda foi TV a cabo. Isso é leitura básica, né? 19ª questão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? O gostoso é quando tem polêmica, né? Porque aí você diz assim, os resultados comparativos entre os anos de 2002 e 2012 demonstram que o índice de satisfação do consumidor brasileiro em relação à TV por assinatura via satélite registrou aumento. É verdadeiro, registrou aumento? Pouquíssima coisa, mas registrou aumento. 20ª questão, vocês colocaram verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Em 2012, o consumidor brasileiro mostrou-se menos satisfeito com os serviços de TV a cabo e com a TV por assinatura via micro-ondas. Isso aí, verdadeiro, é o que está ali no primeiro e no segundo tópico. E vocês estão libertos de mim por hoje.